Olá, irmãos, meu nome é Renato e nesse vídeo eu quero estar falando sobre o batismo, o partir do pão, oração e o jejum. Eu quero estar em Mateus 28:19, é o que fala: Ide, portanto, fazer todas as nações se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa passagem não é a correta. Quem colocou essa passagem foi a Igreja Católica, porque o certo é batizar no nome do Salvador, no nome de Yahshua. Então, até que se lemos o rodapé da Bíblia de Jerusalém, é o que diz: É possível que em sua forma precisa essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico, posteriormente fixada na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Yahshua. E fala mesmo, tem várias passagens. Mais tarde deve ter se estabelecido a associação ao batismo das três pessoas da Trindade. Mais tarde, depois do Concílio de Nicéia. Foi a Igreja Católica que colocou, porque é ela que batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o certo é batizarmos no nome do Salvador, no nome de Yahshua. Em Atos 10:48, olha o que diz. Olha o que o apóstolo Pedro fala. E determinou que fosse batizado no nome de Yahshua. Pediu-lhe então que permanecesse ali por alguns dias. Batizado no nome de Yahshua. Só que o maligno fez. O maligno fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. Fez as pessoas ir após outro. Esse nome de Jesus que está sendo invocado hoje, esse não é o nome do Salvador. A letra J só passou a ser usada depois do ano 1500. O nome de Jesus ele vem do latim Jesus. Se você pesquisar o significado de Jesus, se você pesquisar o significado de E e de Su separado, pesquise para você ver o que significa. Esse não é o nome do Salvador. O nome do Salvador ele vem do hebraico. O nome do Altíssimo do Salvador vem do hebraico. Só que para descobrir devemos usar as consoantes vocálicas, que são as consoantes que têm som de vogais. Não se deve usar os sinais maçoréticos, porque eles mudam o nome. O maligno corrompeu o hebraico. Ele fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. Tanto é que se lemos Atos 4:12 é o que diz: Pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Não há outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Só o nome de Yahshua salva. Por quê? Porque Yahweh salva. O Altíssimo é o único que pode nos salvar. E o seu Filho, o Filho nos leva até o Altíssimo. Yahshua é o salvo. Não há outro nome pelo qual devemos ser salvos. É o que o maligno fez. Tirou o nome. Tirou o Salvador. Fez as pessoas irem após outros. Estamos na nova aliança através de Yahshua. Só que o maligno fez. Tirou Yahshua. Fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. Porque assim vem os castigos. Tanto é que se lemos Gálatas, Gálatas 3:10, é o que diz: E os que são pela obra da lei, esses estão debaixo de maldição, pois isso é escrito: Maldito todo aquele que não se atém a todas as prescrições que estão no livro da lei para serem praticadas. Os que estão embaixo da lei estão embaixo de maldição. Se lemos Gálatas 3:13, é o que fala: Yahshua nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, pois está escrito: Maldito todo aquele que é suspenso em madeira. Yahshua nos salvou da maldição da lei. Yahshua, através de Yahshua. Só que o maligno fez, tirou Yahshua, fez as pessoas ir após outras. As pessoas estão indo após o Deus Sol de Constantino, Jesus. Yahshua nos salvou da maldição da lei. Só que o maligno fez, tirou Yahshua. Muitas pessoas acham que essa passagem aqui se refere apenas aos judeus, mas não é só aos judeus. E a nós também. Lucas 24:47. Olha o que fala: E que seu nome fosse proclamado arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Em que seu nome, o nome de Yahshua, fosse proclamado arrependimento para a remissão dos pecados. No nome de Yahshua. Tá vendo como a lei entra as feiras, irmãos? Atos 13, do 38 e 39. Os que não foram justificados pela lei serão se crerem em Yahshua. Atos 3, do 38 ao 39. Ficai sabendo, pois, irmãos, é por ele que vos é anunciada a remissão dos pecados, com efeito de todas as coisas das quais não pudeste obter a justificação pela lei de Moisés. Por ele é justificado todo aquele que crê. Através de Yahshua somos justificados. Todo aquele que não foi justificado na lei de Moisés será se crer em Yahshua. Por isso que o maligno tirou. As pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. Porque assim vê os castigos. Em Levítico 26, Deuteronômio 28, fala os castigos caso não obedeça a lei de Moisés. A fome, a peste, a espada e as pragas do Egito. Se você ler o livro de Apocalipse,
Nos selos está a fome, a peste, a espada, e nas trombetas nas taças tem algumas pragas do Egito. E esses castigos são os castigos quando não obedece a lei de Moisés. Se você ler o livro de Levítico 26, Deuteronômio 28, mostra isso. Romanos 5:1. Olha o que diz. Tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com El, por nosso Yahshua. Somos justificados pela fé. Muitas pessoas acham que é o batismo que salva, mas não é. O que nos salva é a nossa fé em Yahshua. O batismo é a confirmação da nossa fé. Tanto é que se você não tem fé, você não batiza. Mas o que salva mesmo é a fé em Yahshua. Isso é um dom de Yahweh. Não é qualquer um que tem. Atos 10:43. Olha o que fala. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome receberá a remissão dos pecados todo aquele que nele crê. Por meio do seu nome. Nome de Yahshua, nome vem do hebraico, não vem de Roma. Pelo meio do seu nome receberá a remissão dos pecados. Atos 10:43. Primeira Coríntios 6:11. Eis o que vos foste ao menos alguns, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome de Yahshua, pelo Espírito de nosso Yahweh. Vos lavastes, vós fostes santificados e justificados no nome de Yahshua. O nome de Yahshua, irmãos. O nome vem do hebraico, não vem de Roma. Está vendo como a língua transfere? Para não sermos justificados, ele tirou o Salvador. Fez as pessoas irem após outro. Fez as pessoas irem após o Deus Sol de Constantino. Hebreus 9:15. Yahshua é o mediador da nova aliança. Eis porque ele é mediador da nova aliança. Sua morte aconteceu para o resgate das transgressões cometidas no regime da primeira aliança. É por isso que aqueles que são chamados recebem a herança eterna que foi prometida. Yahshua é o mediador da nova aliança. A antiga aliança foi no caso dada a Moisés, né? A nova é a de Yahshua. Seremos Gálatas. Gálatas 3:25. Olha o que fala. Chegada, porém, a fé, não estamos mais sob o pedagogo, no caso a lei. E algumas vezes falam, chegada a fé, não estamos mais sujeitos a esse tutor, que no caso é a lei. E chegada a fé em Yahshua, não estamos mais sujeitos a esse tutor, no caso a lei. Algumas bíblias falam assim. Olha como fala na King James. Gálatas 3:25. Agora, no entanto, havendo chegado a fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor, no caso a lei. Não estamos mais sujeitos à lei através da fé em Yahshua. Através da fé em Yahshua. Muitas pessoas acham que essa passagem de Gálatas 3:25 fala sobre só para os judeus, mas não. É para nós também, para os gentios. Através da fé em Yahshua, não estamos mais sujeitos à lei de Moisés. Por quê? Gálatas 3:22. Mas as escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa pela fé em Yahshua fosse concedida aos que creem. As escrituras encerrou tudo embaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem em Yahshua. Isso vale não só para os judeus, mas também para nós, para os gentios. E todo mundo hoje tem acesso às escrituras, à palavra do Altíssimo, ao Antigo Testamento e ao Novo. Só que a igreja as escrituras ficou em poder da igreja católica por mais de 1000 anos. E eles mudaram, eles corromperam. Tiraram o nome do Salvador e colocaram o nome de Jesus. Esse não é o nome do Salvador. O nome do Salvador vem do hebraico. O nome do Salvador é Yahshua. Eles corromperam as escrituras do Novo Testamento. E também o Antigo, né? Mas todo mundo tem acesso às escrituras. No caso também ao Novo Testamento e o Antigo, né? A lei de Moisés. Em 1 Tessalonicenses 5:9 fala que Yahweh não nos destinou para a ira, mas para a salvação por meio de Yahshua. É o que o Magno fez, tirou Yahshua. Fez as pessoas ir após outro.
Fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer a lei. Por quê? Porque a lei produz a ira. Romanos 4,15 fala isso. E ela não nos destinou para a ira, mas para a salvação por meio de Yahshua. Só que Maria fez. Tirou Yahshua. Tirando Yahshua que fica a ira. E o que produz a ira? Desobedecer a lei. E o que precisamos fazer para ser salvo? O carcereiro pergunta para o apóstolo Paulo o que precisa fazer para ser salvo. Atos 16, 30 a 33. E é bem óbvio, né, irmão? Se já estamos todos salvos, muitas pessoas falam que só com a morte do Salvador já estamos todos na nova aliança, o que não é verdade. Porque devemos crer. Crer em Yahshua para ser salvo. Tanto é que em Atos 16, 30 a 33, o carcereiro pergunta ao apóstolo Paulo o que ele precisa fazer para ser salvo. Se ele pergunta ao apóstolo Paulo o que ele precisa fazer para ser salvo, é necessário fazer alguma coisa. Muitos falam que já estamos salvos apenas com a morte do Salvador do madeiro, o que não é verdade. Tem que crer. Tem que crer em Yahshua. É a nossa fé que nos salva. Tanto é que o carcereiro pergunta ao apóstolo Paulo o que precisa fazer para ser salvo. Tem que crer. Atos 16, 30 a 33. Conduziu-os para fora e disse: homens, o que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê em Yahshua e serás salvo, tu e tua casa. E anunciará a palavra de Yahweh, bem como a todos que estavam na sua casa. Levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas. Imediatamente foi batizado, ele e todos os seus. O que tem que fazer para ser salvo? Crer. Crer. Tem que ter fé. A fé, o batismo é uma confirmação da nossa fé. Só que tem que ter fé, tem que crer. É isso que nos salva, não é o batismo. O batismo é uma confirmação da nossa fé. O que nos salva é a nossa fé em Yahshua. Yahshua salva. O Filho nos leva ao Pai. E Yahshua é o único que pode nos salvar. Yahshua salva. Aí muitos falam que já estamos salvos apenas com a morte do Salvador no madeiro. Isso não é verdade. Tem que crer em Yahshua. Por isso que o Maligno tirou o nome de Yahshua, tirou o Salvador. E fez as pessoas ir após os outros, para elas não serem salvas. E não faz sentido. Se estamos todos salvos, porque o carcereiro perguntou ao apóstolo Paulo o que ele precisa fazer para ser salvo. Tem que fazer alguma coisa, tem que crer. Em 1 Pedro 3,21, olha o que fala. Aquilo que corresponde ao batismo que agora vos salva, não aquele que consiste na remoção da imundície do corpo, mas o compromisso solene da boa consciência para com o Yahweh, pela ressurreição de Yahshua. Em 1 Pedro 3,21 fala que o que nos salva agora é o batismo, mas para fazer o batismo tem que ter fé, tem que crer, no caso em Yahshua, né? Mas o que salva mesmo não é o batismo, o que salva é a fé. Fé em Yahshua. E onde devemos batizar? Atos 8, do 36 ao 39. Prosseguindo pelo caminho, chegaram onde havia água. Disse então o eunuco: eis aqui a água. Quem pede que eu seja batizado? E mandou parar a carruagem. Desceram ambos a água, Filipe e o eunuco, e Filipe o batizou. Quando subiram a água, o Espírito arrebatou Filipe, e o eunuco não mais o viu. Batizar nas águas. E como eu já disse, o nome de Yahshua. Não vem do hebraico, não vem de Roma. Atos 19, do 4 ao 6. Paulo então explicou: João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha após ele, a saber, Yahshua. Tendo ouvido isto, receberam o batismo em nome de Yahshua. E quando Paulo impôs as mãos, o Espírito veio sobre eles. Puseram-se então a falar em línguas e a profetizar. Eram todos cerca de 12 homens. Batizar no nome de Yahshua. E depois de batizar, Atos 22, 16. E agora que espera? Recebe o batismo e lava-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Invocando o nome de Yahshua. E de Yahweh. Colossenses, o batismo, Colossenses 2, do 11 ao 12, mostra que a nova circuncisão da nova aliança é o batismo. Colossenses 2, do 11 ao 12. Nele foste circuncidado por circuncisão não feita por mão de homens, mas pelo desvestimento de vossa natureza carnal. Essa é a circuncisão de Yahshua. Foste sepultados com ele no batismo, também com ele ressuscitastes pela fé no poder de Yahweh que ressuscitou dos mortos. O batismo é a nova circuncisão.
da nova aliança, né? No caso é o batismo. E a Páscoa foi substituída pelo partir do pão. No caso, fazemos ele, né? É o símbolo da nova aliança. Na antiga era a Páscoa e a circuncisão. Agora, a nova circuncisão é o batismo e a Páscoa, o partir do pão. 1 Coríntios. 1 Coríntios 5:7. Purificai-vos do velho fermento, para seres vossa nova massa, já que sois sem fermento, pois nossa Páscoa e Yahshua foi imolada. Nossa Páscoa é Yahshua. Na antiga aliança, os símbolos eram a Páscoa e a circuncisão. Na nova, o batismo e o partir do pão. Tem alguns irmãos que falam que não deve fazer o partir do pão. Deve fazer sim. Sempre. Até Yahshua vir. Romanos 6:4. Olha o que fala Romanos 6:4. Portanto, pelo batismo nós fomos sepultados com ele na morte, para que como Yahshua foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Em Romanos 6:4 fala que no batismo fomos sepultados com Yahshua e que o Salvador foi ressuscitado pela glória do Pai. O Espírito não é a terceira pessoa, o Espírito é a glória do Pai, é o próprio Pai. Tanto é que em Romanos 8 fala que o Espírito do Altíssimo ressuscitou Yahshua. Em Romanos 6:4 fala que a glória do Pai ressuscitou Yahshua. Porque o Espírito é a glória do Pai, só que é o próprio Pai, não é uma terceira pessoa. Em Mateus 28:19 fala para batizar na Trindade. Só que o Espírito é o próprio Pai. Não existe três pessoas, existe só duas. O Pai, que é o Altíssimo, o Todo-Poderoso, e o Filho, que é um homem. 1 Timóteo 2, do 3 ao 5. Eis o que é agradável diante de algo, que é que todo tipo de homem seja salvo, chega apenas no conhecimento da verdade. Com a verdade, o Altíssimo quer que os homens saibam que é um só Altíssimo, Yahweh dos exércitos, e um mediador entre o Altíssimo e os homens. Um homem, Yahshua. Homem, irmãos, não um Deus. O Salvador não é um Deus, ele é um homem, 100% homem. 1 Timóteo 2, do 3 ao 5, mostra isso. O Salvador é um homem e só existe um Altíssimo, Yahweh dos exércitos. A passagem de Mateus 28:19 foi a Igreja Católica que colocou, porque é ela que batisma na Trindade. E o maligno usou ela para corromper, enganar as pessoas. Em Apocalipse 17 fala isso. Romanos 6:6 fala para não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6:6. Sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que fosse destruído esse corpo de pecado, assim não sirvamos mais ao pecado. Depois de fazermos o batismo, devemos evitar a voltar a ser o que era. O maligno vai fazer de tudo para a gente voltar a ser o que era, mas devemos evitar. Não se deixar levar pelos pecados de antigamente. Em 1 Coríntios 11, do 23 ao 26, o apóstolo Paulo fala sobre o partir do pão. Ele fala para fazer até Yahshua vir. 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Com efeito, eu mesmo recebi de Yahshua que vos transmiti na noite que foi entregue. Yahshua tomou o pão, e depois de dar louvores a Yahweh, partiu e disse: Este é meu corpo que é para vós. Fazei isso em memória de mim. Fazer memória de Yahshua. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei em memória de mim. Tanto o pão como o cálice. Todas as vezes depois que comedes desse pão e bebedes desse cálice, anunciei a morte de Yahshua, até que ele venha. Até que Yahshua venha. Tanto é que se você ler o livro de Apocalipse 6, o cavalo negro, do 5 ao 6, é o que fala. Quando abriu o terceiro selo, eu vi o terceiro vivente dizer: Vem. Eis que apareceu um cavalo preto, cujo montador tinha na mão uma balança. Eu vi então a voz vinda no meio dos 4 viventes que dizia: um litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevada por 1 denário. Quanto ao óleo, ao vinho não causa prejuízo. Ao partir do pão. Por isso que fala para não causar prejuízo ao óleo e ao vinho. Em algumas passagens fala o azeite e o vinho. É por causa do partir do pão. Fazer até Yahshua vir. 1 Coríntios 11.
do 23 ao 26. Em 1 Coríntios 10, do 16 ao 17, é o que fala. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Alxa. O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Alxa. Já que havendo que é um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos desse único pão. No partir do pão, somos um em Alxa. Por isso que não pode haver divisão. Devemos estar em comunhão, com um pensamento, e não divididos. Tanto é que se existir divisão e contendas, o certo não é nem fazer o partir do pão. Porque quando fazer, devemos estar em comunhão, em união. Não divididos. 1 Coríntios 11, do 28 ao 30, é o que fala. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para sua própria condenação. 1 Coríntios 11, do 28 ao 29. Não devemos, quando a gente for fazer o partir do pão, devemos estar em comunhão. Não pode haver contendas. A oração e o jejum também devemos fazer. Assim como o batismo e o partir do pão. Se lermos Mateus 6, do 7 ao 8, é o que diz. Nas nossas orações não useis de vãs repetições como gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que são ouvidos. Não sejais como eles, porque o vosso Pai sabe o que tendes necessidade, antes de lhes pedides. Aí o Salvador fala sobre o Pai Nosso. Tem algumas pessoas que falam que não se deve fazer oração. Claro que tem que fazer. Até o próprio Salvador ensinou a gente como orar. Mateus 6,6 é o que fala. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está lá no segredo. E teu Pai que vê no segredo te recompensará. Quando for fazer oração, não fazer na vista das pessoas, fazer em segredo para o Altíssimo, que é dos exércitos ouve a oração. Jeremias 29:12 é o que fala. Vós me invocareis, vireis e rezarei a mim, e eu vos escutarei. Invoca e ora, e ela escuta. Tanto é que em Atos 2,42 mostra que os apóstolos, eles oravam, né? Atos 2,42. Eles mostravam-se assos no ensinamento dos apóstolos. No caso, eram os discípulos dos apóstolos, né? Na comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Ó, irmãos, eles mostravam-se assos nos ensinamentos dos apóstolos. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tá vendo, irmãos? Os discípulos dos apóstolos. Eles faziam oração. E o partir do pão. Estava em comunhão, né? Se lemos Esdra, oito 23, olha o que fala. Jejuamos, pois, invocamos Ial, dessa intenção, e ele nos atendeu. Em Jeremias 29:12, fala que invoca e ora, e Ial escuta. Em Esdra 8:23 fala, jejuamos e invocamos, e Ial nos atendeu. Jejua, invoca e ora, e Ial atende. Tem algumas pessoas que falam que não se deve fazer jejum. Com certeza devemos fazer o jejum, irmãos. O jejum é uma das nossas armas para lutar contra o mal. Em Efésios 6, do 10 ao 18, o apóstolo Paulo fala quem é nosso inimigo e contra quem devemos lutar. Contra o maligno e contra os anjos caídos. Esses são os nossos inimigos contra quem devemos lutar.
E ele fala as armas para enfrentar o mal. Em Efésios 6, 10 e 18. Se lemos Atos 14, fala também sobre jejum. Atos 14, 23, olha o que fala. Em cada igreja designaram anciões, e depois de ter orado e jejuado, confiaram em Al, em quem tinham crido. Em Alcha, em quem tinham crido. Orado e jejuado. Quando eles iam designar anciões, eles oravam e jejuavam. Eles não escolhiam pessoas que tinham afinidade com eles. Eles perguntavam ao autismo quem deveria ser ancião. Não era qualquer um. Atos 13 também fala sobre o jejum. 2 ao 3, é o que fala. Celebrando eles culto em honra a Ial e jejuando, disse-lhes o Espírito: Separai para mim Barnabé e Saul para a obra da qual os destineis. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhe as mãos e despediram. Depois de jejuar e orar, o Espírito falou com eles. Tanto é que quando o Salvador enfrentou o maligno, ele jejuou. A tentação no deserto. Ele enfrentou o maligno com jejum. Mateus 4, do 1 a 2. Então Yahshua foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando, depois teve fome. Ele enfrentou o maligno em jejum. Por isso que ele venceu. Por isso que o maligno tenta tirar o jejum. É uma das nossas armas para enfrentar o mal. Marcos 9, do 28 ao 29. Olha o que o Salvador fala. Ao entrar em casa, perguntaram aos seus discípulos a sós: por que não podemos expulsá-lo? Yahshua respondeu: esses pais não podem sair, a não ser com oração. Na Bíblia de Jerusalém não tem jejum, mas nas mais antigas fala, essa espécie de demônio só pode sair com jejum e oração. Mas se você vê no rodapé da Bíblia de Jerusalém, na letra A, fala com oração e jejum. O Salvador fala que aquela espécie de demônio só sai com jejum e oração. Tem alguns demônios que só saem com jejum e oração. Por isso que o maligno tenta tirar. Ele tenta nos colocar contra o autismo, mesmo sabendo a verdade. Ele vai fazer de tudo para nos colocar contra o autismo, contra o Salvador, e também nos colocar uns contra os outros, porque ele sabe que um reino dividido não subsistirá. O maligno é traiçoeiro. E ele não quer que as pessoas saibam a verdade. Em Joel 2, do 12 ao 13, fala sobre o jejum. Olha o que fala. Agora, portanto, oráculo de Yahweh, retornai a mim de todo o vosso coração, com jejum, com lágrimas e gritos de luto. Rasgai os vossos corações, e não as vossas roupas. Retornai a Yahweh, vosso Pai, porque ele é bondoso e misericordioso. Lento para ele, cheio de compaixão, e se compadece da desgraça. Yahweh manda voltar a ele com jejum e lágrimas. Devemos voltar ao autismo com jejum. Devemos fazer jejum. Em Atos 16, o apóstolo Paulo expulsa um demônio de uma menina e ele expulsa no nome de Yahshua. Atos 16, 18 é o que fala. Isto ela o fez por vários dias. Fatigado com aquilo, Paulo voltou-se para o Espírito, dizendo: em nome de Yahshua te ordeno que retire delas. E na mesma hora o Espírito saiu. Expulsamos o mal no nome de Yahshua. Por isso que o maligno tirou o nome do Salvador. E ele tenta tirar jejum, oração, partir do pão, porque são nossas armas contra o mal. Tudo que nos aproxima do autismo, o mal tenta tirar. Em Salmo 8, do 1 ao 3, fala que o nome do autismo reprime o inimigo vingador. E que ele sai da boca das crianças. Por isso que o maligno odeia as crianças. E ele pede para sacrificar elas. Quando os ímpios fazem sacrifício para o maligno, ele sacrifica as crianças. Por quê? Porque as crianças louvam o autismo. E elas expulsam o maligno. Em
Em Salmo 148, do 7 ao 10, fala que as feras selvagens louvam o Altíssimo. Devemos estar atentos, irmãos. Maligno é traiçoeiro. Em 1 Pedro, Pedro 5, do 8 ao 9, é o que fala. Sede sóbrios e vigilantes, eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhes firmes na fé, sabendo que a mesma espécie de sofrimento atinge vossos irmãos espalhados pelo mundo. Resistiu ao maligno. O inimigo ronda como leão, procurando a quem devorar. O arrebatamento com certeza vai acontecer. Ele vai fazer de tudo para a gente não participar dele. Ele não quer que as pessoas saibam a verdade. Ele fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer, porque assim vem os castigos. Muitas pessoas acham que já estão salvas, acham que apenas pela morte do Salvador no madeiro já está todo mundo salvo na nova aliança, mas não é. Não é assim não. A gente tem que crer. Atos 16, o carcereiro pergunta para o apóstolo Paulo, o que precisa fazer para ser salvo? Tem que crer. Crer em Alcha. Aí depois batiza. O batismo é uma confirmação da fé, mas o que salva é a nossa fé. Isso é um dom de algo, não é qualquer um que tem. Muitos acham que já estamos na nova aliança apenas pela morte do Salvador Madeiro? Não. Tem que crer em Alcha, no verdadeiro, não vem do hebraico, não vem de Roma. 1 Tessalonicenses 5,9. E ela não nos destinou para a ira, mas para a salvação por meio de Alcha, o que o maligno fez. Tirou Alcha e fez as pessoas ir após outro. Tirando Alcha, o que fica? A ira. E o que produz a ira? Romanos 4,15. Desobedecer a lei. Por isso que... Tanto é que não faz sentido, né? Eu já falei isso em um vídeo. Se estamos na nova aliança, por que no livro de Apocalipse está lá a ira, a fome, a peste, a espada e nas trombetas nas taças pragas do Egito? Esses são os castigos para quando desobedece a lei de Moisés. Em Levítico 26, Deuteronômio 28, você vê isso. Foi isso que o maligno fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. Porque assim vem os castigos. Ele vai para o fogo eterno. E ele quer levar todo mundo junto com ele. Se você ler o livro de Jó 18, 21. Se você ler o livro de Jó, do 18, lá do versículo 14 ao 20, fala sobre o Sheol. Só que se você ler Jó 18, 21, no final, olha o que fala. Não há outra sorte para as moradas da injustiça. É o lugar daqueles que não conhecem a Yahweh. Tá vendo? O Sheol é o lugar da morada da injustiça, dos ímpios e de quem não conhece Yahweh. De quem não conhece Yahweh. O lugar é o Sheol. Por isso que ele fez as pessoas. Ele tirou o Salvador, o nome do Salvador e do Altíssimo. Para que as pessoas não conheçam. Porque assim elas vão para o Sheol. O mesmo lugar que ele foi. Porque ele foi, não, que ele vai. Jó 18, 21. Fala sobre isso. Que o Sheol é a morada da injustiça e de quem não conhece Yahweh. Por isso que ele tirou o nome do Salvador. E quem ele usou para tirar? A prostituta de Apocalipse 17, a Igreja Católica Romana. Em Apocalipse 17 fala que com o fim das suas prostituições, embriagou os habitantes da terra. Maligno usou ela para enganar todo mundo. Fica esse estudo para vocês, irmãos. É isso que ele está mostrando para vocês. Que ele está falando sobre o partir do pão, a oração e o jejum.